Olá, tudo bem? Aqui estamos nós, mais um vídeo, mais um estudo bíblico da Palavra de Deus. Hoje vamos ler o livro de Deuteronômio, capítulo 15. Eu convido você, pegue sua Bíblia e venha junto comigo. Esse vídeo é gravado. Você pode dar um pausa, ir lá pegar sua Bíblia e vir junto comigo. Por que que eu bato nessa tecla para você fazer isso comigo, fazer essa leitura junto comigo? Para você entender, para você compreender e para você pegar gosto, de ler a Bíblia. Talvez você fale assim, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo nada. Aqui eu tô para te ensinar. Você também vai estar aprendendo, a ler a Bíblia, a ter conhecimento e a amar, a Deus. É tão gostoso quando a gente começa, o Espírito Santo começa, a falar, através da palavra conosco. A gente aprende, você vai ter esse desejo de ter conhecimento da palavra de Deus. É por isso que eu incito e eu gosto que você venha e acompanhe juntamente comigo, para você não falar assim, essa pastora está falando besteira, asneira, que muita gente fala, essa pastora está falando asneira. E não é assim, eu falo que está dentro da palavra de Deus. Então eu convido você, pega a sua Bíblia, e venha junto. Muitas pessoas perguntam para mim, qual é a minha Bíblia? Olha, a Bíblia que eu estudo, deixa eu olhar aqui para você, é da Alfalite, tá? É uma Bíblia da Alfalite, eu gosto muito da tradução dela, que ela deixa, assim, não deixa dúvida, para você entender, compreender, uma linguagem mais acessível, mais lógica para você entender, compreender. Então vamos lá, agora vamos ler o capítulo 15 do livro de Deuteronômio. Onde que fica esse livro? Para quem não sabe, tem muita gente que ainda não sabe, não é todo mundo que tem essa intimidade com a palavra de Deus, com a Bíblia. O livro de Deuteronômio, ele fica o quinto livro da Bíblia, tá? Ele é o quinto livro da Bíblia, então não é muito difícil de você, ele fica lá pelas páginas de 224, outras Bíblias, eu não sei conforme a sua Bíblia, o tamanho da letra, a minha letra é grande, então ela tá lá pelo 220, por aí, que você vai encontrar. Então tá nessa faixa aí de capítulo, de livros, ou de páginas. Então venha comigo. Aqui diz assim, o ano da remissão. Depois de se passarem 7 anos para a remissão, eis a maneira de remissão. Todo credor perdoe o que emprestou ao seu próximo, não exija do seu próximo ou do seu irmão, pois é anunciada a remissão do Senhor. Hoje, na nossa sociedade, a remissão é 5 anos. Para você ver como que o diabo ele tenta modificar a palavra de Deus de todo quanto é tipo. Então, Deus ele deu nessa remissão. Você perdoa a dívida do irmão durante 7 anos. 7 anos depois, você não cobra mais. Até 7 anos você pode cobrar a dívida do seu irmão, mas depois de 7 anos você não cobra mais. Que aqui, depois de passarem 7 anos, faz a remissão. Eis a maneira da remissão. Todo credor perdoe o que emprestou ao seu próximo. Não exija do seu próximo, do seu irmão, pois é anunciada a remissão do Senhor. Podes pedi-lo do estrangeiro, mas o que é teu e estiver em poder do teu irmão, tua mão o perdoe. Assim, você não pode cobrar do teu irmão, qualquer irmão, o irmão em Cristo, o da mesma linhagem religiosa da sua. Então, a esse irmão que você emprestou, você pode perdoar ele, Você perdoa ele no 7º ano. Mas para outras pessoas que não é evangélico, não tem nada de religiosidade, para esses você não perdoa. Por quê? Porque esse outro irmão também que fizer isso, ele também deve, perdoar quem, que ele também está devendo ele. Então aqui, mas não haja pobre em teu meio, pois o Senhor certamente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuíres. Olha só que palavra, irmão, presta atenção, olha só como que a palavra é muito forte, por isso que eu falo para vocês, leia a Bíblia com cuidado, leia a Bíblia prestando atenção nas palavras, olha só que palavra fortíssima que está aqui na Bíblia. Se obedeceres diligentemente, ou seja, se você obedecer fielmente
a voz do Senhor teu Deus, para observar e cumprir todo este mandamento que eu hoje te ordeno. Então, se você for fiel, é como eu falei no estudo passado, se você está acompanhando esse estudo, no capítulo 14, eu mencionei a fidelidade que nós devemos ter com Deus, e é tipo um contrato que nós temos. Ele dá a bênção e nós obedecemos. Em troco dessas bênçãos que recebemos dele, nós damos o quê? Nós damos a nossa fidelidade. Então aqui ele está falando, se obedecer, se ele colocou um se, um pronome, obrigo, se. Então, se obedeceres. Então aqui tem uma questão, não é falar assim, ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Se você dizer que é cristão, Deus vai te abençoar. Não, não é assim. Como tem muitos crentes que acham que só de falar que é crente, que é evangélico, já está recebendo toda a bênção de Deus. E não é assim, irmãos. As coisas não são assim. É como eu falo para vocês, a gente tem que ler a Bíblia, tem que conhecer. Aí ele fala, se obedeceres diligentemente a voz do Senhor teu Deus para observar e cumprir todo este mandamento que eu hoje te ordeno. Observa que ele ainda colocou todo, a palavra todo. Então é tudo. É tudo. Não é metadinha. Ah, metadinha. Aí eu posso fazer isso que eu posso, isso que eu não posso. Pastor fulano de tal falou que não é pecado. Ai, meu Deus do céu, pastorzinho tá falando que não é pecado, que essa pastora aqui é burrinha. Irmão, você vai obedecer quem? Você vai obedecer homens ou a Deus? Eu não tô pedindo para você me obedecer. O que eu tô transmitindo para você é a palavra verdadeira de Deus. É isso que eu tô pedindo para você obedecer. Tô pedindo não. Eu não peço nada. Eu não peço nada. Eu só estou comunicando a você como que é. Eu só tô te ensinando como que Deus quer que nós agimos. Entende? Aí ele fala, porque o Senhor teu Deus te abençoará, como te disse, tu emprestarás a muitos povos, mas não tomarás emprestado. Dominarás sobre muitos povos, porém eles não te dominarão. Olha que maravilha. Mas tem aquele se lá, Se houver algum pobre no meio de ti, dentre teus irmãos, em qualquer das suas cidades na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endureças teu coração, nem feches a mão ao teu irmão pobre, mas abre tua mão para ele e empresta-lhe o que lhe falta, de acordo com a sua necessidade. Guarda-te para que não pereça em teu coração um pensamento perverso. O 7º ano se aproxima, é o ano da remissão, e que teu olho não se torne perverso para com o teu irmão pobre, e não lhe des nada, o que ele clame contra ti ao Senhor e haja pecado em ti. Dá-lhe e teu coração não lamente quando lhe deres, porque por isto o Senhor teu Deus te abençoará em toda a tua obra e em tudo o que puseres a mão, porque não deixará de haver pobres na terra. Assim eu te ordeno, abre tua mão a teu irmão e a teu necessitado, e para teu pobre em tua terra. Deus está falando, abre tua mão, abençoa o pobre no que necessitar. Deus não está falando para você, olha, pega tudo que é seu e distribui aos pobres. Enriqueça o pobre. Não, Deus está falando que não é para ter necessitado. Pobre, que a própria Bíblia fala que nunca vai deixar de haver pobre no nosso meio. Por que nunca vai deixar de haver pobre no nosso meio? É para nós, irmãos. Pobre é como, vamos dizer assim, é como a terra para nós. A terra não dá o fruto quando você semeia. Então, quando você dá para o pobre,
você fica rico. Você fica mais próspero. O pobre, olha só a intenção de Deus. Você ajuda o pobre. E quando você ajuda o pobre, você cresce. É como se você estivesse, né, regando, né, a sua árvore, né? A sua árvore vai dar frutos. Olha que coisa maravilhosa, né? O pobre é a terra para os ricos, né? Para as pessoas que têm dinheiro. Mas as pessoas que são mesquinhas, que fecham a mão, e eu vou falar uma coisa para vocês, só um minutinho. Quando você der a sua oferta, alguma ajuda, né, para o pobre, não comenta para ninguém. Porque se você abrir sua boca, tirar foto, postar no Facebook, postar no WhatsApp, mostrar para o mundo fundo que você doou, não vale nada. É melhor você nem tivesse doado. Aí você fala, mas por quê? Porque você tem que engrandecer a Deus. Porque quando você não fala para nada, a Bíblia fala que quando nós dermos esmola, não é para bater pandeiro, não é para fazer festa, não é para mostrar para os outros que nós estamos dando. Porque se você está próspero, com certeza você está dando alguma coisa para alguém. Tá vendo como a gente aprende? Talvez você fale, eu não sabia disso, que a gente tem que ajudar os pobres. Tem. Por isso que eu falo, por que as igrejas hoje, irmãos, estão derrotadas, estão pobres, tanto no espiritual quanto no material também. Tem igreja que você vai aí, não tem ar-condicionado, não tem um banheiro digno, não tem banco digno, não tem um microfone digno, caixa de som digna, aqueles barulho, aquele sueira, que coisa. Não tem nada. O teto às vezes está caindo aos pedaços, caindo em cima dos irmãos. Quantas igrejas que não já caíram, né? Não é fortificada. Por quê? Porque Deus não está habitando ali. Você está entendendo? Porque não está obedecendo a palavra de Deus, né? Aí vai aquelas irmãs, né, para a igreja, né, umas de salto alto, com o nariz empinado, aquela roupa de marca, e humilha aquela irmãzinha que vai de chinelo, de dedo, a bolsa dela é uma sacola de mercado, né? Quantas que tem essa situação, né? E às vezes ainda trata aquela simplesinha, aquela humilde, como uma empregada, né? Ai, vai lá na minha casa, vai fazer isso para mim que eu te dou um tanto. Que horror! Quantas vezes que eu já vi mulher, né, bem vestida, falando isso para outra. Ah, irmã, vai lá em casa, tá precisando que passe umas roupas minhas lá, vai lá que eu te dou um dinheirinho. Um dinheirinho. Você é obrigada a dar sem dela precisar fazer nada na sua casa. Sabia disso? Deixa de ser nariz empinado. Aí, deixa eu te falar. Aí essa pessoa vai ficar velha. Essa pessoa quem? Essa pessoa de nariz empinado, essa pessoa que se mostra toda poderosa, ela vai ficar velha. Aí você vê aquela pessoa sofrendo. Ai, você fala, ai meu Deus, por que Deus não leva essa pessoa? Quanto tempo que ela tá de sofrimento? Olha, ali Deus está cobrando ela, né? Deus está castigando ela. Ah, Deus não castiga, irmã, larga de besteira. Irmã, conheça a Bíblia. Leia, assista meus vídeos passados, que nós já lemos sobre essa passagem que Deus castiga. Vai assistir meus vídeos passados antes de falar aqui, tá? Antes de você vir comentar aqui. Tem muita gente que gosta de comentar, né? Então, antes de você comentar, mandar e-mail para mim, mandar WhatsApp para mim, que eu até parei um pouco de colocar meu e-mail nos vídeos, porque tanta besteira que mandavam no meu e-mail, ficava só enchendo minha caixa de entrada. Aí eu até parei, porque as pessoas não leem a Bíblia e querem discutir Bíblia comigo. Porque
porque eu conheço a Bíblia de uma capa na outra. O que eu estou passando para vocês é conhecimento. Vocês não sabem, então não diga que é besteira. É o que a Bíblia fala. Não diga, não abra sua boca para falar que tá lendo, que a pessoa está lendo é besteira, sem antes saber o que é realmente a verdade. Porque até nisso você peca. Então, muitas das vezes, fica me enchendo a minha caixa de e-mail, né? Ou do WhatsApp aqui, sempre mandando. Se quer mandar alguma coisa para mim, manda uma coisa sábia. Procura entender, procura saber, né? Ou então você tiver, né, alguma pergunta que você tem dúvida ou você nem sabe aonde procurar na Bíblia, aí tudo bem, é uma resposta que eu vou te dar, eu vou até te orientar, tudo bem. Mas aquele questionar coisas, né? Meu pastor não falou, meu pastor falou assim comigo, eu conversei com meu pastor, igual esse recentemente, né? Recebi um WhatsApp de uma pessoa, meu pastor falou que a senhora é muito, como que ele falou a palavra lá? Debochada, é essa palavra que ele falou, que o pastor dele falou que eu sou debochada, quero conhecer a Bíblia, mas não conheço nada, não entendo nada de Bíblia. Irmã, eu tô lendo a Bíblia, por isso que eu convido vocês para, né, tá lendo junto comigo. Isso aqui, se eu tô debochada, Deus é debochado, você tá xingando Deus é debochado. Se o pastor falou isso de mim, ele também é um pastor debochado, né, um pastor que tá querendo, sabe, desviar as ovelhas dele. Esse daí já tá no inferno e tá querendo levar mais, né? Então você tem que tomar muito cuidado, não é porque você vai falar, seu pastor falou isso. Procura saber se seu pastor falou bem. Procura saber quem que está com razão, né? Porque aqui é o que está falando. Que nós não devemos, porque o povo de Israel, quando Deus escolheu, nós não devemos esquecer isso. Esta passagem aqui foi para o povo de Israel. E quem é o povo de Israel hoje? É o que eu falo, o povo de Israel é ao povo que anda na presença de Deus, aquela pessoa temente, por isso que lá em Apocalipse fala, quem é santo se santifica cada dia mais. É a pessoa que quer, sabe, abraçar a Deus, pessoas que querem andar com Deus. Essas são as pessoas, né? Essas são os israelitas de Deus, pessoas que querem abraçar, querem conhecer mais Deus, querem seguir a Deus. E talvez você fala, mas essas palavras aí, irmãs, é para o Velho Testamento, isso é para o povo de Israel. Irmão, está escrito, nessas palavras aqui, está escrito que nós devemos guardar esses mandamentos para todas, está escrito todas as gerações, pelo século dos séculos. Para todas as nossas gerações, pelos séculos dos séculos. Então, e quando Jesus veio, eu sempre bato nessa tecla, quando Jesus veio, ele disse, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Então, vamos, né, aprender, conhecer o nosso Deus, quem ele é e como ele quer que nós... Qual a aliança que ele fez conosco, né, como eu falei, qual o contrato que ele fez conosco. Qual é o contrato? Porque todo contrato, né, tem uma parte para cumprir, a outra tem, um tem o dever, a outra tem para cumprir, né? Se eu faço um contrato com Deus, que nós religiosos falamos aliança, que é a mesma coisa, aliança e contrato é a mesma coisa. Se eu faço um contrato com Deus, o que Deus vai me dar? Bênção, o que eu vou ter que dar para Deus nesse nosso contrato aqui? Eu tenho que dar para Deus o quê? A obediência ao contrato que ele está fazendo comigo. Não é verdade? Porque quem tem que dar alguma coisa aqui? É Ele, é Deus. Deus tem que dar alguma coisa para nós. Mas esse algo que Ele vai dar para nós é algo que nós devemos cumprir aquele contrato que Ele fez conosco. Entendendo? Então, temos que cumprir. Então, não fala besteira por aí, né? Falando que eu sou bobinha, que eu sou asneirinha, né? Não fala isso não, tá? Que é até melhor para você. Antes vamos conhecer realmente, né, a palavra de Deus. Vamos falar sobre agora no versículo 12. Estamos lendo o capítulo 15 de Deuteronômio, não esqueça. Se um teu hebreu ou uma tua irmã hebreia, se for vendido, te servirá durante 6 anos, mas liberta-o no 7º. E quando o libertares, não o deixes ir de mãos vazias. Aqui nós estamos falando dos escravos, porque existiam, né,
existiam escravos, né? Que os escravos, eles vêm, né, desde a época lá desde o início do mundo, né, que tem os escravos, né? As pessoas pobres, elas eram escravizadas para quem tinha rico, porque não havia, né? As pessoas não havia condições de plantar. Então ele era pobre mesmo, ele era pobre, e eles eram, né, empregados, né, escravos, assim, a troco de, o que eles viviam? Eles eram escravos porque era chamado de escravos, porque eles viviam a troco de comida, de habitação. Então os escravos só viviam disso, eles só tinham comida, habitação e algumas roupas, né, que os patrões, né, davam para eles. Eles não tinham aquela liberdade de estar com o dinheiro na mão para poder comprar alguma coisa para eles, né? Então eles eram escravos, por isso que a Bíblia fala de escravos. Então esses irmãos também, porque o povo de Israel era um povo bem-aventurado, era um povo que tinha muito bens, porque o próprio Deus, né, deu para eles muito bens. Então eles precisavam de ter escravos, e quem trabalhava para eles eram essas pessoas, né, de outras tribos, de outras nações, que trabalhavam como escravo para eles. Aí fala, mas que mesmo assim, tinha que libertar eles no 6º ano, porque eles no 7º ano que tinha que libertar eles, e não era para libertar eles de mãos vazias. Aqui a Bíblia fala, ó, não o libertares, não os deixes de mãos vazias, mas supre com um pouco do teu rebanho, da tua eira, do teu largar, e dá de acordo com o Senhor teu Deus te abençoou. Lembra-te que foste escravo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te libertou. Assim hoje eu te ordeno isso. E se ele te disser, não sairei de junto de ti, porque te ama, a ti e tua casa, por estar bem contigo, então toma uma sovela e fura sua orelha junto à porta, e ele será teu servo para sempre. E faze também assim com a tua serva. Não te pareça difícil aos teus olhos quando o libertares, porque trabalhou 6 anos com o dobro do pagamento de um assalariado. E o Senhor teu Deus te abençoará em tudo o que fizeres. E santifica ao Senhor teu Deus todo o primogênito que nascer das tuas ovelhas, das tuas vacas. Não trabalhe com o primogênito do teu boi, nem tosquie o primogênito das tuas ovelhas. Coma-os diante do Senhor teu Deus, tu e tua família, todos os anos no lugar que o Senhor escolher. Mas se houver algum defeito nele, se ele for coxo, cego, ou tiver outro qualquer defeito, não o sacrifiques ao Senhor teu Deus. Não o podes comer em tuas portas, mas pode comer em tuas portas. Comerão igualmente o imundo e o limpo, como da gazela e do veado. Somente não comas teu sangue, derrama como água sobre a terra. Aí aqui você fala, mas aqui está falando que a gente pode comer sim os animais imundos e o limpo, né? Como a gazela e o veado. Aqui já é uma ordenança de quem? De Moisés. Aqui essa ordenança aqui já é de Moisés, não é de Deus. A gente tem que prestar atenção o que é a palavra de Deus, porque quando você está lendo a Bíblia, como ela está toda misturada, né? Até quando você lê também lá os livros de Paulo, né? Paulo também ele comenta muito, ele dá muito conselho também dele mesmo. E só que quando ele fala, Paulo ele tem esse temor, né? E eu falo que é temor e tremor, né? Ele diante de Deus, porque quando ele fala algo, ele mesmo, a gente percebe que é dele mesmo e não de Deus que está passando. Então, quando você tem uma intimidade com Deus, quando você tem um conhecimento da Bíblia, você sabe discernir o que é a palavra de Deus e o que é a palavra do homem, né? Igual aqui, essa palavra aqui, quando fala o capítulo 15, né, no versículo 22, que fala que pode comer, né, o imundo e o limpo, os animais imundos e o limpo, não pode. Aqui é coisas de Moisés que está passando para esse povo. Porque aqui o povo já deve ter, né, chamado a atenção de Moisés por causa disso, né? Porque eu creio que deveria, né, ter bastante animais desse tipo, e no meio deles, então, o povo estava exigindo que Moisés, né,
Porque o povo queria, né, algo santo, é igual hoje em dia, né? Hoje em dia as igrejas, às vezes, já aderiu, né? Tanta vaidade na igreja, tantas coisas incontroversas, né, da Bíblia dentro das igrejas, que faz com que aquilo seja verdade, seja uma coisa pura, né? Então, e aqui a gente observa que naquela época também existia, né, essa pressão em cima de Moisés, para que Moisés desse, né, esse parecer, né? E aqui Moisés, a gente observa, só um minutinho, irmão. Aqui a gente observa que Moisés, que é a palavra de Moisés, aqui não é a palavra de Deus, porque antes ele tinha dito, antes disso aqui ele tinha dito que não era, né, para comer animais imundos. É tão bom, né, a gente conhecer a palavra de Deus, a gente ter esse entendimento, que você vai, né, sabendo, né, o que o homem falou, o que o Espírito Santo está falando, o que o Espírito Santo não está falando. Então é muito bom a gente ter esse entendimento. Então quando talvez você fale assim, irmão, quando que eu vou ter essa noção de que é Deus que está falando ou que é um homem que está falando? Irmão, você vai ter essa noção, você vai saber disso quando você tiver muita intimidade com a Bíblia, com a palavra de Deus. Quando você tiver muita intimidade, aí você vai entender, não, isso aqui não é certo, isso aqui foi Moisés falou, eu sei o que Moisés falou e o que Deus falou, eu já sei. Eu sei quando Paulo está falando e quando o Espírito Santo está usando Paulo para falar, pelo livro de Paulo. Eu sei quando o Espírito Santo está usando uma pessoa para falar e quando aquela pessoa está falando de si própria. Eu já estou nesse patamar, talvez você fale assim, você é muito orgulhosa. Não, irmão, eu já estou nesse patamar que eu conheço, eu tenho esse conhecimento. Tem muita gente que, infelizmente, você arrota qualquer coisa e ele fica aceitando tudo. É o que a Bíblia fala, irmãos. Conhecereis a verdade vos libertará. Você tem que conhecer as Escrituras. Que conhecendo a Bíblia, você já vai aderindo, sabe? Conhecimento que quando alguém vem falar algo com você, você já tá afiado, você já sabe que é uma palavra demoníaca. Você já sabe que é uma palavra demoníaca. Igual aconteceu, né, com Paulo, né? Paulo não, com Jesus Cristo e Pedro, né? Quando Jesus Cristo estava, né, reunidos com os discípulos, e Jesus estava comentando, né, que ele teria, né, que passar por todo esse sofrimento, né? E Pedro falou para ele, não, nós não vamos deixar. Aí Jesus percebeu que não era a voz de Pedro que estava falando, não era Pedro que estava falando, mas era um espírito trevoso que estava falando por intermédio, usando o corpo de Pedro, né, para falar. Tanto que Jesus repreendeu na hora. Então, é nesse patamar que você tem que chegar. Tá? É nesse grau de sabedoria, de entendimento, que você tem que chegar. Para quando alguém vier falar com você, ou você mesmo, né, estiver lendo a Bíblia, você não ter. Por que nós temos hoje tantas controvérsias, né, diversificadas da palavra de Deus na Bíblia? Por quê? Por que tem uma igreja tal, igrejas fulano de tal? Por que as igrejas tudo não se unem? Porque elas não batem. Elas não têm a espiritualidade bíblica. Elas não têm isso. Então, uma igreja não condiz com a outra. Uma prega que você pode tudo, a outra prega que você não pode nada, a outra prega isso, a outra prega aquilo. Cada uma está entendendo, mas assim, eles estão levando a vida, né? Como se fosse assim, a deriva, né? Eu falo que eles estão levando a vida deles à deriva. A qualquer momento eles podem afundar. É um mar que eles estão nadando e a qualquer momento eles podem afundar. Existem milhares de igrejas, templos evangélicos. E até no meio, eu vou comentar algo com vocês,
até dentro de uma instituição religiosa, vamos dizer assim, da Batista, né? A Batista tem as regras dela, né? Mas até ali no meio da Igreja Batista tem controvérsias. Tem ali irmãos ali que não aceitam aquele tipo de doutrina deles lá mesmo. Os próprios pastores, tem próprias religiões, né? Igrejas separadas, né? Que não aderem àquela mesma doutrina. E tem também da Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, a Igreja da Assembleia. A Igreja da Assembleia, então, nem se fala. Tem muitas igrejas, estão espalhadas pelo mundo afora. Eu costumo dizer que as igrejas hoje viraram uma empresa, né? Uma empresa, é lamentável, mas infelizmente, é triste falar isso. Mas as igrejas hoje em dia viraram empresas. Mas aprenda, né? Nós temos que aprender a conhecer o que Deus está falando e o que os homens estão falando. O próprio Salomão, ele falou que nós devemos, né, adquirir o conhecimento, adquirir a inteligência, a sabedoria. Nós temos que buscar como ouro. Nós temos que buscar como ouro, para a gente não ser enganado, porque senão você é enganado e você pode estar fazendo coisas erradas, né? Não obedecendo a palavra de Deus por falta de conhecimento espiritual. Irmãos, eu termino por aqui este vídeo, esse estudo, né, do capítulo 15. Que Deus abençoe a todos vocês. Se você tiver alguma pergunta para mim, para fazer, comentar, eu comento com você. A gente pode fazer uns estudos, você pode mandar um WhatsApp para mim. Eu não vou mais pedir para você para mandar por e-mail, porque eu não tô quase muito assim visualizando o meu e-mail, porque o meu tempo tá bem precário mesmo. Mas vai pelo meu WhatsApp, eu deixo aqui embaixo, tá? Você pode fazer uma pergunta para mim, pode pedir oração, conselho, né? E eu quero dizer para você também que eu sou terapeuta, né? Se tiver você está precisando de um conselho, de algo, né? Que Deus abençoe a todos vocês. E, olha, faça um propósito diante de Deus. Não estou falando diante de mim, não, diante de Deus. Faça um propósito diante de Deus de conhecer Ele. Fala, Senhor, eu quero te conhecer. E a partir daí faz aquele propósito e vai, né, conhecer Deus. E que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Amém.